Outros conceitos também, book building. Book building é praticamente o processo de leilão, quando uma empresa vai fazer uma emissão de dívida, que é para medir qual que é o apetite por esse título que ela está emitindo. Então, o emissor, ele vai, na verdade, é o coordenador líder da emissão, mas basicamente a ideia é pegar quais são todas as intenções de investimento, tanto o valor financeiro e taxa, e definir qual que vai ser a taxa desse papel na saída do mercado. Com isso, a ideia é buscar a menor taxa possível em que haja demanda suficiente para atender a oferta. Porque a empresa fala, eu vou emitir um título de 10 anos, a IPCA mais 5, a IPCA mais 6. Esse é o intervalo que eu quero emitir. Vão chegar ofertas, intenções de investimentos, falando, fulano quer 100 mil no IPCA mais 5,50, fulano quer 800 mil no IPCA mais 5,80. Só que como eu não sei a oferta de todo mundo, se eu mandar 1 milhão em IPCA mais 6, às vezes já tem oferta, demanda suficiente para o título sair a IPCA mais 5,40. Então, quando eu lancei minha intenção no IPCA mais 6, eu fiquei de fora. É muito essa questão de assim, saber quanto que eu vou, em valor financeiro, a gente chama de bidar, tá? Dar essa intenção de investimento. Bidar e em que taxa, porque se eu lançar muito pouco, assim, eu posso acabar ficando uma taxa ruim. Se eu lançar muito alta, eu posso acabar ficando de fora. Um processo bem interessante aí para achar uma taxa justa para o título no mercado. O rating basicamente é uma avaliação aí de empresas especializadas em análise financeira de empresas para dar uma noção de risco. Então, rating é uma medida de grau de risco. 3 empresas de rating que a gente chama, né? Principais são a Moody's, a Standard & Poor's e a Fitch. Aí tá um gráfico aí com os ratings dela, são isso aí que o pessoal fala, é AAA, dupla mais, dupla A mais. Vocês veem aí que tanto a Moody's é a única que não segue o padrão, tá? Mas duplo A1. Mas geralmente o pessoal faz essa conversão, que é dupla a mais, todo mundo já sabe o que é. Então, acima aí do A+, sombra esverdeada, é o que o pessoal chama de high grade. High grade é alta nota, né? Então, assim, são títulos que o grau de risco deles são considerados ok, são considerados seguros. Claro que quanto mais para cima, mais perto do AAA, melhor, mas ainda tanto no A+, ainda dá para ficar confortável. Abaixo disso já começa a entrar no high yield, né, que é alto pagamento, alta taxa, digamos assim. Como o investidor está correndo um risco maior, porque a empresa não é tão bem avaliada em termos financeiros, ele vai exigir um retorno maior. É aquela máxima do quanto maior o risco, maior o retorno. Que para a galera entender, quando aconteceu a crise nos Estados Unidos em 2008, do subprime. O que é essa crise do subprime? É literalmente aquilo ali que a gente está vendo no AAA. O AAA, ele é um prime, que é um título, cara, a probabilidade dele defaultar, e default é quando o papel, a pessoa ou o tomador do crédito, ele não paga, né? Ele simplesmente fala, não tem dinheiro, não vou pagar. Quando o papel é AAA, então ele não defaulta, ele não dá calote. A probabilidade é muito pequena, ele gera caixa, faz uma avaliação. E quando surgiu aquela crise do subprime, literalmente o que estava ali para baixo, e o que o pessoal não conseguiu enxergar é que alguns empréstimos imobiliários que eram considerados duplo A menos ou A mais, e assim por diante, que era subprime, eles entendiam que era bom, só que eles começaram a defaultar também. Foi disso que surgiu esse termo aí. Esse processo de book building, quem são os atores que participam dele? Assim, porque o book building de ação é o mercado inteiro, né? Qualquer pessoa que colocou uma ordem no broker. Mas e aí, cara? Quem que está fazendo oferta nos títulos daquela empresa? São os investidores institucionais. Fundos que a gente chama de asset, né, que são as gestoras de recurso. Por exemplo, ela poderia entrar e bidar, né, dar uma intenção de investimento no título. Fundo de pensão, por exemplo, o próprio banco, se o banco quiser colocar na tesouraria, encarteirar esse papel, que a gente chama, ele poderia também bidar. Então, esse leilão é feito entre os investidores institucionais. Outras partes dos conceitos aí, esses conceitos aí são bons para exemplificar o cálculo de preço, tá? Que a gente chama de PU, que é preço unitário. Primeiro tem o valor nominal unitário, é basicamente o valor de emissão do título, é o principal, né, que você paga. Se eu comprei 10 mil vamos lá, se eu comprei R$1.000 de um título, o título foi emitido agora, o valor nominal unitário, o VNU dele é 1.000. O valor nominal atualizado vai ser o VNU, acrescido de um indexador. O prorata é conforme o tempo, né? Então, IPCA ou GPM, por exemplo. Então, se eu comprei o título a 1.000 há um ano atrás, o IPCA de um ano para cá foi 10%, hoje o meu VNU é a emissão, R$1.000, e meu VNA, que é o valor nominal atualizado, é 1.100. Porque atualizou com o IPCA. A amortização é o evento do pagamento do título em que é pago parte do valor nominal atualizado, do VNA, tá? Então, se eu estou com 1.100 de VNA e amortizei 50%, eu vou estar pagando 50% do meu principal, que é R$1.000,
e 50% desse valor que foi acrescido do indexador. Então, dos 1.100, eu vou pagar 550. Os juros, ele é diferente da amortização porque os juros não pagam o principal e nem paga essa parte do VNA. Os juros é uma parcela separada do título, então vai pagar simplesmente aquilo que no IPCA mais 5%, vai pagar só esse 5% que rendeu e não vai afetar o VNA. O que afeta o VNA é só a amortização. E o PU, o preço unitário do título, que a gente chama de preço mesmo, é a soma do VNA, que é o valor nominal unitário, mais o indexador, mais a remuneração dos juros. Aí está todas as datas aí mais recentes desse título que a gente pegou. O valor nominal unitário, vocês veem que é sempre R$1.000, não vai mudar. O fator IPCA é quanto o IPCA rendeu nesse período. Então, se ele está aí 1,1307, é porque o IPCA rendeu 13,07%. Com isso, eu vou acrescentar um indexador no VNU e vou ter o VNA, 1.130, 73, 78. O fator juros é a mesma coisa do IPCA, é quanto que os juros renderam no período. O juros unitário é o valor unitário desses juros, né? O juros unitário é o fator juros vezes o VNA, tá? Então, o PU é isso, é o VNA mais esse juros de 49,89, que vai dar o PU de 1.180. Quando o papel pagar os juros, vai retirar do PU esse valor de 49,89, e aí o PU vai para o mesmo valor que o VNA, que é 1.130,73. Não significa que o cara perdeu dinheiro, tá, gente? Ele tem os 49 na conta corrente dele e ele tem os 1.130 no título dele ainda. Se somar, vai dar o 1.180. A questão é que um ainda está no título, o outro cai em conta corrente. Ele pode reinvestir, gastar, fazer o que quiser. Então, falando um pouco de precificação, agora que a gente já tem esses conceitos, valor presente é igual a valor futuro sobre um mais I, o I é a taxa do título, tá? E o T é o tempo a vencimento. Você vê que isso aqui, essa metodologia de cálculo que é o juros sobre juros, tá? E esse denominador aqui, que é o que faz os juros comportarem de forma exponencial. O valor futuro, vamos considerar que é R$1.000, ele está cinza como se fosse travado, tá? Não pode mexer. Então, vamos supor, é até assim que funciona com o título público, tá, gente? O governo fala assim, eu vou te pagar lá na frente R$1.000, independente de qualquer coisa, é R$1.000. O que vai definir sua rentabilidade, então, vai ser sua taxa, que é a taxa que vai mudar, essa parte toda que está em verde, tá? Então, o valor futuro não muda. Sendo assim, como é a taxa que está lá embaixo, e o tempo já está definido, né, 10 anos, por exemplo, quanto mais a taxa aumentar, mais eu estou aumentando o meu denominador, com isso, mais o resultado está ficando menor, tá? Então, assim, menor o resultado. Então, sobe taxa, cai PU. E aí essa taxa pode cair por vários motivos, tá, gente? O principal dele é quando há uma mudança na percepção de risco. Sai uma notícia boa no mercado, por exemplo, teto de gastos, as taxas de juros caem, com isso o valor dos títulos ganha valor. Se sai alguma notícia ruim, por exemplo, alguma notícia política, o pessoal fica assustado, as taxas de juros sobem e o valor dos títulos cai. A gente vai falar aqui de duration e convexidade, que são algumas propriedades interessantes aí dos títulos de renda fixa. Esse gráfico aí vai mostrar qual que é o preço do título dado taxas diferentes, como a gente falou. Quanto menor a taxa, vocês veem que o preço cresce. Quanto maior a taxa, mais para a direita eu estou no gráfico, menor fica o preço. Só que dá para ver que essa relação ela não é uma linha reta, não é linear. Ela é, como a gente chama, convexa. Quanto mais para a esquerda, quanto menores as taxas que você está, maior vai ser uma mudança no preço dado uma mudança na taxa. Então, se eu estou, por exemplo, lá em 2%, por volta lá de R$550 no preço, e mudo para 3%, é uma mudança de 1 ponto percentual, eu fui de 550 para quase R$400, uma mudança aí de R$150 com 1 ponto percentual. É interessante ter essa noção, porque isso dá uns insights interessantes para o que você vai negociar. E, por exemplo, quando você fala em países desenvolvidos, que a taxa de juros é sempre lá embaixo, é uma mudança de, por exemplo, 0,25 pontos percentuais. Cada ponto, 0,1 ponto percentual, 0,01 ponto percentual, a gente chama de bips, tá, gente? Então, uma mudança de 25 bips, 0,25 pontos percentuais, tem um efeito muito grande no preço dos títulos lá. Já países menos desenvolvidos que têm taxas de juros mais altas, uma mudança de 25 bips não tem tanto peso, dá para ver aí. O que muda essa convexidade, propriedade dos títulos, vão ser o prazo. Quanto mais longo o título, mais convexo ele vai ser, e como vocês já viram, a taxa. Quanto menor a taxa, maior a convexidade. A duration, basicamente, é uma medida que o pessoal usa para ter uma noção de quanto o meu preço vai mudar dado uma mudança na taxa. Igual eu te falei, a gente falou de 2% para 3% mudou tanto, de 8% para 9% mudou tanto. Então, a duration é a derivada desse título. Eu vou derivar o preço em função da taxa. Como você sabe, derivada, eu estou fazendo uma mudança infinitesimal na taxa para saber qual que é a mudança do meu preço.
basicamente é pegar uma curva e dar um zoom tão grande que ela vira uma reta. Por isso que a duration, aí, como vocês estão vendo, é a reta que vai tangenciar a curva. Vocês podem até chegar a ouvir aí no mercado o pessoal falando: a duration é a medida, o prazo médio de pagamento de seus títulos, né? O prazo médio para você receber seu dinheiro de volta. Não é, nunca foi e nunca vai ser, tá, gente? Duration é uma medida de quanto que o preço vai mudar dada a mudança na taxa. Quando a mudança é grande, você está vendo aí, a gente está nessa taxa de 6%, por exemplo, e vai para 9%, a duration estaria me dizendo que o preço estaria perto lá do zero, naquela linha reta preta lá, quando na verdade ele está naquela linha laranja. Então essa chave em vermelho aí é para mostrar o quanto que a duration deixa de captar o preço real do título para mudanças muito longas. Quando você está falando de mudanças curtas, você vê que o erro dela é bem pequeno, ela é um indicador fiel. Para quem tem curiosidade, o cálculo da duration é esse. Basicamente, é a derivada da fórmula de precificação que a gente fez lá. Como a duration ela deixa de pegar essas mudanças maiores, a convexidade do título, existe a medida assim, de convexidade. Quando fala convexidade, pode ser duas coisas. Ou a gente está falando dessa propriedade do título, ou a gente está falando de uma medida igual a duration. E a gente não pegou a fórmula da convexidade aqui exata, isso aqui é só uma aproximação, tá, gente? Que seria esse P- qual que é o preço da mudança para cima da taxa, né? Ou seja, o preço para baixo, mudando uma taxa X para baixo, para cima, quer dizer, o preço fica negativo, mais o preço positivo, que é a mesma mudança X na taxa para baixo, menos duas vezes o preço que eu estou agora, sobre o preço de agora vezes o delta, que é o triângulo, que é essa mudança na taxa, né? O delta da taxa elevado ao quadrado. Isso aí dá um cheiro bem bom de qual que é a convexidade do papel. Aí está a metodologia de cálculo de como é feito os juros compostos, como a gente calcula o preço dos títulos hoje e como seria o preço dos títulos sob o regime de juros simples. E aqui a gente fez uma simulação de 10 mil reais investidos hoje numa taxa de 10%. E a gente comparou ela sobre o regime de juros compostos e o regime de juros simples. No decorrer, claro, a gente colocou um prazo um pouco maior, né? De 20 anos, o investidor vai ter lá no final 30 mil se fosse pelo regime de juros simples. Enquanto, na realidade, como é juros compostos, o investidor, na verdade, teve um retorno aí de 67 mil. No final, ele saiu com mais com o dobro que ele teria saído se fosse com juros simples. E isso é só para ter uma noção que, na nossa cabeça, a gente pensa muito no curto prazo, a mudança deles, de fato, assim, não é muito grande. É difícil a gente pensar, fazer um cálculo pela cabeça, qual que seria o impacto de começar a investir um valor pequeno agora, daqui a 20 anos. Então, esse gráfico tenta exemplificar um pouco isso aí de, às vezes, um pequeno capricho que a gente deixa de fazer para juntar um pouco de dinheiro e investir. Quanto mais cedo, melhor vai ser lá na frente, porque esse efeito é exponencial, tá, gente? É juros sobre juros. Aí Renda fixa, na verdade, basicamente seriam isso, seriam os investimentos que a gente tem uma expectativa um pouco mais palpável do que a gente vai receber. Todo mundo acha que renda fixa não se perde dinheiro. Não é por aí. Na verdade, a renda fixa você pode perder dinheiro. O ponto da renda fixa é que geralmente é tudo ou nada também. Se você perder, você vai perder tudo. O cara vai fazer o famoso default e aí não vai te pagar nada. Só que a diferença é que quando você compra o ativo, você compactua tudo que você vai receber daqui para frente. Enquanto, por exemplo, uma renda variável você não sabe. Então, a renda fixa vai ter um direito ou um crédito a receber, enquanto uma variável você tem alguma expectativa de receber uma alta ou receber um dividendo e assim por diante. Um outro ponto é que na renda fixa você não fala assim, eu sei exatamente o que eu vou receber. Pode ser que sim, se você comprar um título pré-fixado. A partir do momento que você compra um título de 10% ao ano, você sabe que, fazendo as contas matemáticas, você tem o que você colocou com 10% até o vencimento. Só que a partir do momento que você compra um IPCA+, ou um DI+, ou um percentual DI, você não sabe quanto que vai ser o percentual CDI, você não sabe quanto que vai ser a inflação. Não significa que você sabe exatamente o quanto você tem. Só que você já compactuou. Se você comprou um papel, por exemplo, IPCA mais 4, cara, se a inflação der 0, você vai receber 0 mais 4%. Se a inflação der negativa, você vai receber uma parte negativa mais 4%. Então, assim, já está compactuado. Esse é o ponto. Só que o que eu vou ensinar é que, mesmo que isso tudo aconteça, esse papel ele sofre o que a gente chama de marcação ao mercado. Nada mais é do que o valor que aquele ativo tem se você quiser vender naquele mesmo dia, naquele mesmo momento. O valor de marcação ao mercado é diferente do valor que você comprou. Pode até ser igual se você depender do dia e tudo. Só que se você comprou e esperou algum tempo, certamente ele muda aquele valor. Significa que você não vai receber o que você comprou? Não. Novamente, a partir do momento que você comprou alguma coisa compactuado numa renda fixa, você vai receber aquilo. Só que aquilo pode estar bom ou ruim.
E isso depende muito da perspectiva de juros, do risk-free, que é a Selic. E isso vai ditar basicamente toda a regra do jogo. Agora que a Selic subiu, os ativos, por exemplo, que são percentual DI, eles valorizam mais, os ativos que são, por exemplo, tem a parte pré, ou seja, um IPCA+, alguma coisa assim, eles desvalorizam mais. Então, assim, trazendo um pouco o dia a dia que a gente tem aí na vida, a gente tem, por exemplo, a tabela FIPE. A tabela FIPE é basicamente uma marcação no mercado do seu carro. Só que com vários poréns aí, né? Porque se você quiser vender seu carro agora, você não vende na FIPE. Então já não é uma marcação no mercado muito boa. Tem também valor venal do imóvel. Pô, quem tem um imóvel sabe que você tem um valor venal que você paga o IPTU. Cara, o valor venal do meu imóvel hoje, eu acho que ele é 1/4 do então dito valor do meu imóvel. Tem um caso legal que eu explico. E eu gosto de falar, o quanto que vale, então, o que é a marcação no mercado? E aí você precisa só de renda fixa? Não, você consegue fazer de tudo. Quando você compra uma ação, ela tem uma marcação no mercado. Só que o preço da ação, ela varia a partir do momento que você compra no mercado aberto, e se for uma ação de muita liquidez, você consegue ver a variação de preço de mercado dela naquele instante, que é basicamente o quanto o book dela. Então tem alguém comprando, alguém vendendo, e o último negócio feito. Você consegue chegar lá e olhar, poxa, o preço dela agora é tanto, acabou, é o que você vende aquilo ali naquele momento. Então ela tem uma variação muito grande. Uma renda fixa seria semelhante. Nessa mesma linha, a gente faz isso com renda fixa. Você compra um papel hoje, não significa que ele valha o que você pagou. Então, se você tem um papel 110% DI, pode ser que, passado o tempo, ele possa valer mais ou possa valer menos. Quanto mais longe o vencimento, maior essa convexidade de duration, então mais sensível é e mais você pode ganhar em cima disso. A Ambima, para as debêntures, ela tem uma metodologia, para mim, extremamente contestável de marcação a mercado. Ela pega alguns preços indicativos que algumas instituições financeiras, isso é público, tá, gente? Se vocês forem lá, tá, até coloquei as taxas aqui, mas também as instituições que dão preço também, elas mandam o preço para a Ambima. A Ambima pega aqueles preços que eles colocaram, aplica alguns filtros estatísticos, tá? TXT, tira os outliers, vamos colocar assim, e pega também calls, que diariamente as corretoras elas dão preço de compra e venda em muitos papéis, muitos debêntures, muitos CRIs, muitos CRAs, muitos LFs, e baliza, pô, eles me passaram o preço A, tá dando o call do preço B, e aí ela começa a ponderar aquilo ali, faz uma média ponderada e entrega um preço indicativo. Escreva um artigo sobre isso, justamente criticando, poxa, eu devia pegar só o preço de compra e venda que ele dá no call, porque na verdade você pegar um preço indicativo e der um call de outra coisa, você tá manipulando a marcação do mercado. O que ela está fazendo? Ela está dando o preço da FIPE e comprando igual uma concessionária de carro. Mas ela dá os preços e o mercado inteiro usa os preços da Ambima para balizar os negócios. Aqui eu trouxe o relatório da Ambima diário, então fica claro que ela consegue mostrar ali preços de IPCA+, e de percentual DI, tem DI+, também. E ela traz ali o papel, o ticker, a empresa que está emitindo, a devedora, vamos colocar assim, o vencimento, aí o índice, e ela coloca a taxa de compra indicativa, a taxa de venda indicativa e a taxa central média indicativa. Agora, o mais legal é que ela coloca aqui o percentual do par, ou seja, o quanto que aquele papel está variando em relação à sua curva original. Em alguns papéis ele coloca ali 97%, ou seja, o preço dela está abaixo do preço da curva original do papel. São papéis bons para se comprar, se você pensar bem, porque eles estão, você compraria com uma taxa maior do que a taxa possivelmente que foi emitida, e tem papéis também que eles estão acima de 100%. Significa que são já papéis que eles estão rendendo menos do que a taxa que ele foi emitida. Isso indica alguma coisa? Claro que indica. Indica que o preço de mercado deles variou bastante. Como que a Ambima consegue dar um valor ao mercado de um papel se as negociações são feitas diretamente entre as corretoras? Primeiro que essas corretoras elas mandam, mas os preços indicativos enviados pelas instituições financeiras. Que é o primeiro quadradinho. Além disso, ela vê nos calls diários, tem calls geralmente algumas corretoras 3 vezes ao dia. Então ela vê nos calls diários das corretoras os preços que elas de fato estão praticando. E, adicionalmente, existe uma plataforma que chama CETIP Trader, que nada mais é que um home broker, um pouco mais avançado e tudo, só de renda fixa, que só a instituição financeira e participantes do mercado da CETIP usam, e todas as negociações elas são registradas ali. Então ela tem basicamente um home broker que fica vendo essa variação todos os dias também, o tempo todo, em tempo real.
E não obstante, ele também consegue pegar na CETIP todas as movimentações do dia para os papéis. Isso é público, tá, gente? Tudo que foi negociado aparece. E aí, uma das coisas que eu ia colocar, inclusive que eu trouxe aqui, é que a liquidez, que a Sheng Saito lá em 2008 já falava, cara, a liquidez ela muda, ela é muito providencial para você precificar um ativo. De forma simplória, cara, você vê que o preço da Petrobras ela varia muito mais, de uma forma muito mais correta que o preço que vocês gostam de IRBR, né? Oi. Porque, na verdade, a liquidez de uma Petrobras é muito maior. Então, o preço real da Petrobras é muito mais próximo do preço de mercado do que uma DRBR. E assim funciona com renda fixa. Então, quando você tem ativos de renda fixa, como o Dani colocou, títulos públicos, então a liquidez é muito grande, o preço do título público é mais próximo do que o preço de um CRI de 80 milhões. Porque o próprio valor dele de 80 milhões é pequeno, então não tem como ter tanta negociação. Aqui eu trouxe, então, o relatório. Esse relatório é público, tá, gente? Eles atualizam todo dia, 8 horas da noite. E aqui a gente pega alguns, só para vocês entenderem, isso aqui é legal, o Dani que pegou o preço par, que é o preço da curva do papel, contra o preço de mercado, por exemplo, de um papel da Localiza. Então aqui a gente, no início, até ali mais ou menos um pouco antes de 2019, ele está colado, porque ela estava possivelmente lock-up, ou seja, ela não podia ser negociada no mercado. Quando a gente vê que subiu a curva dela, significa que, cara, as pessoas começaram a realmente comprar mais aquele papel a preços... Só te interromper rapidinho, gente. O preço preto, né, que é o PU da curva, né, que seria a taxa de emissão do papel, ele faz essa descida abrupta aí não é porque ele perdeu o valor não, tá, gente? Isso aí é o pagamento de juros, tá? Calcula os juros, paga todos os juros. O VNA e o VNU continuam aí em R$10.000. Vocês veem que eles estão fixos, não teve nenhuma amortização no papel. Boa, Dani. Então aqui, quando a gente vê essa queda aqui, é os juros. Boa, Dani. Bem lembrado. E significa, então, que quando ela começa a subir logo aqui no início, se o PU subiu, significa que a taxa caiu. Ou seja, o mercado estava pagando uma taxa menor pelo mesmo papel. Significa que o papel é bom. É claro que aqui a gente vê em 2020 uma queda gigante aqui e vai lá embaixo. Isso aqui, obviamente, é um reflexo aqui da pandemia. E aí significa que quando ela cai muito, o PU está lá embaixo, que esse papel que antes devia estar sendo negociado, por exemplo, a uns 102, 105, 110% do DI, ele está sendo negociado agora a 150% do DI. Em resumo, um bom momento para você comprar o papel. Assim como o renda variável caiu, você compra. Quando a gente pega um outro papel, por exemplo, como Aeroporto de Guarulhos, a gente vê que enquanto a curva dele está lá em cima, pede 1.200 a 1.300 de PU, o papel está sendo negociado quase na emissão de 1.000. Significa o seguinte, as taxas são altas, muito bom. Mas, cara, o mercado precificou lá embaixo. Esse papel não está valendo muita coisa. Então, as pessoas estão querendo se desfazer do papel. Quem comprou, quem tem um papel ali na taxa de emissão, está querendo vender em taxas muito maiores para não ter que ficar com esse micro na mão. E aí a gente pega, né, novamente a gente vê ali próximo a 2020 a queda abrupta, e 2021 mais uma queda abrupta, já está abaixo estava até recentemente abaixo do preço de emissão, justamente porque o papel ele já tem uma perspectiva de default. Então, assim, quando a gente começa a ver esse tipo de movimento, cara, a chance de defaultar é grande. Aqui a gente tem outro papel, que é o Rodovias, né, do Tietê. Esse é um papel que sempre foi negociado ali. Não é Rodovias do Tietê, não, tá? É STT, é elétrica. Rodovias do Tietê que defaultou. Defaultou, tá certo, que é o RDVT, desculpa, a STT. Vai sempre negociar acima. Inclusive, quando a gente vê a queda dele na pandemia, rapidamente ele recuperou. Significa que o mercado ele consegue precificar esse papel muito bem, de uma forma tão interessante, que ele é um bom papel. Tá vendendo um pouco abaixo? Tá vendendo um pouco abaixo, porque as pessoas também, principalmente fundos, né, as pessoas que compraram, elas também não querem se desfazer a qualquer preço, né, porque o mercado ainda está um pouco abaixo das curvas de emissão, mas significa que isso é uma boa tendência, que esse papel, a probabilidade de default dele é pequena. A gente talvez, o Dani aqui, a gente não consiga validar se o papel vai defaultar ou não. Mas se a gente vê um gráfico desse, a gente vê que o mercado inteiro, principalmente grandes assets, né? Então, se todo mundo está precificando para não defaultar, cara, os caras vão acertar, vai. Ela nada mais é do que refletir o preço do ativo, tentar refletir de forma fidedigna, e aí marcação mercado, novamente, vale para tudo, vale para o carro. Então, quando o cara virar para você e falar assim, eu tô querendo vender meu carro vale 30 mil, pô, ninguém paga. Cara, o seu carro está marcado a mercado errado, cara. O seu carro não vale 30 mil, ele vale menos. Se alguém chega e fala, não, 30 mil compra agora, também foi marcado a mercado errado. Ele podia valer mais. Então, assim, basicamente todos os ativos, eles são marcados a mercado.
Eu acho que assim, é lógico que hoje está na moda a renda variável, o número de CPFs na bolsa passou de 500 mil para 3 milhões, a visão é muito aparente e é por conta da renda fixa. E o bom da renda fixa, que eu falo é que, pô, mesmo que o Ranieri queira tradear e tudo, é um trade que eu falo assim, eu prefiro tradear a renda fixa, porque quando você trade a renda fixa, você costuma ganhar. E o ágio da renda fixa costuma ser maior do que o ágio da renda variável. E quando você erra o trade, e obviamente você vai errar, você sempre vai errar, pô, eu trabalhava com isso, eu errava, não tem muito jeito, muitas vezes você erra a mão ali. O Márcio comprou o papel IPCA mais 4, porque você acredita que aquilo vai virar IPCA mais 3 e você sai ganhando 1% com o duration do papel. Pô, o papel foi para IPCA mais 5. O que você tem? Cara, você tem um IPCA mais 4 na mão. É bom ou ruim? Você tem um papel IPCA mais 4 na mão para você levar até o vencimento. Então, se você errou, você segura um papel de renda fixa que vai te pagar, pô, razoavelmente bem, porque você já comprou o papel. Quando você comprou, você acreditava que aquilo era uma boa taxa. Mas ter essas noções é muito importante para você tomar uma decisão. E não comprar IRBR porque o seu vizinho falou para você comprar. Talvez, só se você achar, acreditar, mas é o mesmo risco de jogar no bicho e dar rim de gado.